Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Agradeço a Deus pela vida de vocês, né? O meu canal é Davi o Recife, né? Sou YouTube daqui do Recife, né? Estou me apresentando a vocês que não conhecem, né? Tem muita gente que já me conhece, né? Para quem não me conhece, sou YouTube daqui do Recife. Obrigado, né, de você estar folheando aí o seu celular aí, né? Passando com o dedo aí, ó. E me encontrou, né? O meu canal, né? Tá bom? Então, seja um bem-vindo, né, ao meu canal, né? E assista, você que está me vendo aí, né? Até o fim, né? Tá certo? O meu vídeo, tá bom? Peço por gentileza a vocês, né? Agradeço primeiramente a Deus pela minha vida e a tua vida, né? Agradeço a Deus por você existir, né? Tá certo? Nós existimos, né? Então, assim, pessoal, você que está me vendo aí, eu vou contar um pouquinho boatos e aconteceu, né? Mas assim, é de grande valor, valia você escutar, né? Vamos falar hoje sobre esse um pouquinho, né? Desse alarme, desse alerta, desse vírus, antavírus, né? É um vírus que é letal, né? Já os pesquisadores médicos, né? Muitos médicos estão falando que esse vírus, antavírus, é um vírus letal, né? Que ataca também o pulmão, né? Tá certo? E atacando o pulmão, ataca a respiração, né? E muita gente pode morrer com ele, né? Então, assim, pessoal, esse vírus daqui a uns dias, ele, infelizmente, só se Deus não quiser, ele tem um perigo, né, de ceifar muitas vidas, né? E peço a Deus que não chegue a esse ponto, né? Mas assim, como é um vírus letal, né? Esse antavírus, né? Ao nome do vírus, antavírus. Anta é o nome do animal, né? Mas é um nome científico que eles botam, é antavírus, né? É um navio que chegou aí, né? Aqui no Brasil, ancorou, né? E veio dentro desse navio veio muitos pessoas, né? De várias línguas, né? E foram infectadas ali, né? Tá certo? Então, assim, Davi, tá dizendo isso para quê? Pra gente ficar ligado, atento, né? Tá certo, pessoal? Porque é um vírus novo, né? Esse antavírus, né? E a gente, eu e você, né? A gente tem que ficar atento, né? Não com medo, não em pânico, pessoal, mas ficar atento, né? Porque a gente tem que se precaver de muitas dessas doenças, né? Tá vendo? Eu sei que muita gente na pandemia, né? Do coronavírus, né? Deu muito trabalho nesse vírus, no coronavírus, né? A última pandemia que deu, né? Você que está me vendo aí, né? Todos nós daqui do Brasil, né? Do mundo todo, né? Ficamos muito em pânico, né? Com medo, né? É um vírus que esse coronavírus é um vírus que estava destruindo o vídeo, né? Tava acabando com o vídeo, né? Muitos parentes, muitos irmãos, né? E muitas famílias foram ceifadas por esse vírus, pai e mãe, né? Tá certo? Que até hoje em dia faz falta, né? Você sabe o que eu estou dizendo, né? Então, assim, não vamos entrar em pânico, não, né? Vamos deixar o que vai acontecer, certo? Se caso Deus o livre virar uma pandemia, a única coisa que eu e você tem que fazer é se prevenir, né? Será que vão permitir máscara? Ninguém sabe também como ele pega pelo o ar, né? Ninguém sabe se ele pega pelo ar ou por contato, né? Então vai começar de novo aquela correria, botar é, álcool nos apartamentos, em metrô, nas casas, né? Estabelecimento, aquele negócio tudo, né? Só é uma suposição, viu, pessoal? Ele pode até estar existindo, ou já existe esse antavírus, mas assim, se caso virar mesmo, né, que eu e você não quer que vire, pode ser que chegue nesse ponto, né? Mas assim, estou me lembrando aqui, eu falando com vocês aqui, quando era o coronavírus, né? Muita gente, a gente ficou muito preso, né? Eu, assim, particularmente, pessoal, eu vou contar a experiência para vocês, né? Desse coronavírus que passou, né?
Eu não ficava muito preso dentro de casa, não, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui corajosa para enfrentar essas coisas, né? Eu, quando estava na pandemia, né, do coronavírus, eu sempre saía, né? Eu passava a manhã em casa, não fazia vídeos, claro, né? Não era YouTube, né? Para falar a verdade para vocês. Eu não era, nem pensava ser YouTube gravar vídeo, né? Como estou gravando para vocês aqui agora, você que está me vendo aí. Então, assim, na minha experiência, quando estava na época do coronavírus, né? Que passou, né? Na pandemia, eu ficava de manhã em casa, cortava meus cabelos, né? Tinha os clientes certos, que eu corto cabelo, né? Aí tinha uns clientes que cortavam cabelo, chamava para cortar muitas vezes em casa, muita gente não queria sair, eu cortava, né? Claro, me precavia, botava a máscara, tudinho, álcool na mão, esterilizava um pente, a tesoura, a máquina, tudinho, aquele negócio tudinho ia, né? Mas assim, eu tive muitas experiências porque eu saía de boa, certo? As ruas, tu te lembra que era um deserto, muitas vezes eu saía de bicicleta, a rua deserta, a rua estava tão deserta, o negócio foi tão sério, não foi, pessoal? Que a gente, quando entrava numa avenida assim, numa pista, de vez em quando é que passava um, dois carros, né? Dava até para você sair correndo no meio da pista, não acontecia nada, na época da pandemia, né? Porque tava tudo vazio, parecia um cemitério, né? A gente olhava assim, muitas vezes eu olhava assim, quando estava andando, se distraindo, fazendo minhas físicas, né? Eu olhava assim e fazia, meu Deus, que mundo é esse? O que aconteceu? Tem ninguém, né? A gente ficava pensando, né? Isso vai passar, vai vir dias melhores. E graças a Deus veio, né? Com o tempo, né? Inventaram a vacina, foi passando os dias, morria gente, escapava a gente, tinha gente que ia, os hospitais lotados, né? Com esse coronavírus, né? Coronavírus, né? Morreu muita gente, pessoas até da minha família, pessoal, morreu, certo? Morreu gente da família dos meus amigos, né? Meus colegas, né? Pai, mãe, irmão, criança, né? Então era aquela tristeza, né? Tá certo? A pessoa ficava muito abalada, né? E quando um parente de uma pessoa morria na pandemia, pessoal, você que tem essa experiência aí, depois você bota no comentário aí, você não podia nem chegar perto do caixão, ia pro cemitério, tem que ficar de longe assim, né? E se ficava por perto é porque tinha alguma, começava ali tudinho, mas aquele, né? Os coveiros tudo de máscara, tudo, né? Aquelas roupas tudinho, para se prevenir também, claro, né? Que eles são trabalhadores e ali é um ponto de contaminação, né? Então você tem que ficar muitas vezes distante, né? Vendo seu pai, sua mãe, seu irmão, um parente, um marido, um namorado, um noivo sendo morto, enterrado ali, né? E você ficar chorando lá sem poder olhar no rosto, né? Porque se abrir o caixão é contaminação, né? Então, muito difícil, né? Muito difícil a época que a gente viveu, né? Que eu vivi. Tem uma experiência minha também, que tem um cunhado meu, que ele morava em Maceió com minha irmã, né? Eu nunca imaginei, pessoal, ele faleceu também nessa época da pandemia do coronavírus, né? Ele faleceu, ele foi enterrado lá no cemitério lá de Maceió, né? Tá certo? Minha sobrinha, né? Que tem duas meninas, né? Sofreu muito, né? Claro, a perda do pai, né? Quem é que não sofre? E minha irmã também, certo? Eu soube, fiquei triste também, mas passou, né? Passou. Eu imagino você aí, né? Eu contando isso assim, fazendo esse vídeo contando, né? As percas que a gente teve, né? Teve colegas meus também que faleceram também, tanto novo, né? Tanto novo da minha idade, ou mais velho, que na época eu tinha uns colegas também velhos, já senhores, né, de idade, né, senhoras também, faleceu também, né? Então, muito triste, né? Então, assim, graças a Deus, aí com tempo, aí foi, inventou a vacina, aquele negócio tudinho, começaram a se vacinar, eu fui me vacinei também, eu e toda a minha família, né? Graças a Deus já deu uma segurança a mais, né? Deu uma segurançazinha a mais, mas assim, a gente continuava usando máscara, né, pessoal? Então, assim, depois da vacina que deu um alívio, né? Tá certo? Então, assim, essas experiências que eu tive, assim, né? Vou dizer uma coisa para vocês, que a gente, muitas vezes, né? Como na minha experiência, você aí, quero passar para vocês o quê? Que quando a gente enfrenta qualquer tipo de problema, né? Como a gente enfrentou a pandemia, né? Coronavírus,
ensinou muitas coisas a gente, essa pandemia, né, pessoal? E a gente tem que viver, né? Deixar os dias se passar, né? Não se apressar, não se desesperar, não se precipitar, né? Não temer também, né? A gente tem que confiar primeiramente em Deus, né? Segundo na gente, né? Ter segurança, né? Para onde a gente vai, né? Tá certo? Então, assim, graças a Deus, a pandemia, né? Do coronavírus passou, deixou muitos rastros, né? De destruição, né? Morte, né? Humana, que negócio subiu, né? Etc. Mas, depois, mas também deixou uma lição para a gente, né? Que a gente, como ser humano, a gente tem que melhorar, confiar, né? Amar mais pessoas, né? Rezar, orar mais, para quem gosta de orar, de rezar, né? Você aí que diz que, sou super-homem, não gosto de rezar, orar, tudo beleza, a gente respeita, né? Tudo, né? A vida é sua, você fala o que você quiser, mas assim, a gente tem que ter uma fé, né? A gente tem que ter que confiar em Deus, pedir a Deus que a saúde sempre fique com a gente, né? Que você pode ver, na pandemia, teve muita gente que eu ficava olhando quando eu saía, pessoal. Tem uma praça aqui perto de casa aqui que muitas vezes eu saía na parte da tarde, né? De manhã eu ficava em casa, né? Na parte da tarde. Eu saía para fazer minhas atividades físicas, né? Que era caminhada, né? Dar uma carreirinha, né? E olha que na época tava, naquela época, logo no começo tava pegando mesmo, né? Muitas vezes eu saía sem máscara. Vocês acreditam? Muitas vezes eu saía sem máscara. Todo mundo tava usando máscara. Eu saía sem máscara e eu dizia para mim mesmo: se eu tiver de pegar, eu vou pegar. Mas assim, não tô com medo, né? Não estou com medo. E eu, quando eu saía de casa, calçava meu tênis, né? Quando saía de casa, calçava meu tênis, né? Botava uma bolsinha, água mineral, tal, tudo, né? Já tinha passado o álcool, tudo para aquele negócio, aquele processo todo, né? Então, muitas vezes eu chegava na pista de câmera que ninguém, pessoal, vocês acreditam? Não tinha ninguém. Então, eu ficava rodeando lá a rua onde eu moro lá, né? Onde eu morava, né? Aí, quando eu ia de umas 5 horas da tarde, aqui aparecia uma, duas, três pessoas, a família começava a chegar para fazer caminhada de máscara, tudo, uns correndo, de máscara correndo, e eu sem máscara, tudo. E os pessoal olhavam para mim assim, fazia, oxe, achava estranho, e eu na minha, pá, fazendo minha caminhada, depois quando dava uma carreirinha também, né? Tudinho, e não tinha essa preocupação de desespero, né? Eu ficava pensando assim, peraí, para que eu vou ficar desesperado? Se é uma coisa que está acontecendo, tiver de pegar, vai pegar de todo jeito. Porque teve casos de pessoas que, mesmo usando máscara, pegou. Tu te lembra? Eu não sei se tu conhece um parente teu, usava máscara aí, pegou e pronto. Teve uns que pegavam mesmo usando máscara, pessoal. Ia para o hospital, ficava lá em coma, incubado, depois saía, né? Recebia alta. E teve muita gente que pegou de máscara, foi para o hospital lá mesmo, faleceu. Passou um dia, não suportou, faleceu. Então, assim, a gente tem que ter segurança, né? Tem que ter segurança, deixar a vida que pertence a Deus, né? Levar a gente, né? Cada um tem o seu dia, a sua hora de falecer, de ir embora daqui dessa terra, né? A gente não está isento, nem eu nem você, né? Mas assim, confiar, né? Confiar. Confiar que a gente pode superar todo tipo de problema, né? Tá certo? E essa pandemia do coronavírus que passou, pessoal, foi um problema, né? Foi um problemão, aliás, mundial, né? Então, assim, muitas vezes eu saía de ônibus, né? Os ônibus tudo vazio. Muitas vezes eu pegava assim, né? Ônibus vazio. Eu ia lá pro 13 de maio, pessoal. Eu ia pro 13 de maio, vocês acreditam? Pra praça do 13 de maio lá. E ia caminhar. E tinha quase ninguém, pessoal. Tinha umas pessoas, né? Porque no 13 de maio é mais, lá é o centro do Recife ali, né? Tem pessoas de vizinho que moram por ali nas casas, naqueles prédios ali de luxo ali, ia lá. E caminhava, né? Dava boa tarde, tudinho. Demais. E eu sem máscara, entendeu?
Então, assim, nunca tive esse medo, não. E a experiência que eu tive de mim mesmo, assim, que eu sou uma pessoa, graças a Deus, que sou muito iluminado por Deus, graças a Deus, iluminada mesmo, sabe, pessoal? Eu tenho coragem de fazer as coisas, né? De enfrentar, e tudo dá certo para mim. Então, assim, a experiência que eu tive e que você teve, né? É que sejamos mais um ser humano melhor, né? Pelas experiência que eu e você teve, né? Você esteve aí na família de vocês, né? Eu tenho certeza que você melhorou aí, né? Pelo menos um pouquinho, mas você melhorou aí como ser humano, né? E teve pessoas também, pessoal, que pegaram também coronavírus também, né? E escaparam, né? Muitos, né? Muitos atores aí de televisão pegou também, escapou, né? Muitos também faleceu também aí, também nessa pandemia, né? Principalmente esse coronavírus só pegava mais gente novas e idosos, né, pessoal? Gente idoso, né? Que já que tinha problema crônico de coração, diabetes, coisa tudo, né? Então o idoso, quando pegava essa doença, só se fosse um milagre mesmo, né? Aí passava, né? Ia para o hospital, ficava internado, entubado, depois passava tudo e ficava bom, né? Mas muita gente idoso morria, né? Porque era uma doença que atacava principalmente o pulmão, né? O pulmão é o quê? Onde a gente respira, né? Como ela atacava o pulmão e a gente ficava sem respirar, aí não tinha como viver, né? Então, assim, graças a Deus, você superou, você tá bem, certo? É um vídeo que eu tô fazendo assim, porque Davi tá falando desse vídeo de coronavírus, já passou, passou, pessoal. Mas assim, que através dessa experiência do coronavírus, eu e você, todos nós vocês que estão vendo aí, quando vier outra pandemia, não fique em pânico não, não fique em desespero não. Se tiver de usar máscara, use a máscara. Se tiver de lavar as mãos, lava as mãos. Cuidar tudinho básico, né? Certo? E pronto. Confie em Deus, né? Tá certo? Se tiver de chegar, Deus livre a hora de cada um, tanto de mim como de você, a gente tem que ir mesmo, né? E aceitar, mas assim, que Deus vai livrar a gente, né, pessoal? Então, voltando, esse antavírus que agora está surgindo aí, né? De pouquinho em pouquinho, né? Está um pouco isolado ainda, mas está surgindo, né? Assim, que eu e você tenhamos coragem, né? E enfrentamos, né? Se tiver de acontecer alguma coisa, que nós vamos enfrentar, né? Tá certo? Muito obrigado por tudo aí que vocês estão vendo o vídeo aí, né? Que estão participando do canal da Viu Recife, que é um canal que começou um dia desses, né? Mas de grande porte, né? Também, né? Que eu passo informações para vocês, né? Converso, faço vídeo, tudo, né, pessoal? O importante é participar, né? Então, assim, vocês aí que estão vendo meu canal, participem, né? Deixe o seu like, se inscrevam, principalmente no canal, né? Para que o YouTube possa recomendar mais ainda o meu canal para outras pessoas, tá bom, pessoal? Agradeço de coração, né? Quero agradecer também a todos os inscritos também, que são inscritos no meu canal, que moram em Santa Catarina. Muitas pessoas que são inscritas no meu canal Santa Catarina, né, pessoal? Florianópolis, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Paraíba, Ribeirão, Santa Catarina, né? Todas as pessoas que são inscritas no meu canal, de todas as cidades aí, um beijo no coração de vocês, certo, pessoal? Tenham fé, não tenham medo de enfrentar essas coisas. Certo? O que tiver de ser será. Desculpa pelo gaguejo aí, né, pessoal? O que tiver de ser será e não tardará, tá bom, pessoal? Então confiamos em Deus, confie em Deus, que vai dar tudo certo. A sua vida é muito preciosa, né? Não tenha medo, né? Que primeiramente Papai do Céu está com a gente, né, espiritualmente, né? Mesmo que você não creia um ateu, um macumbeiro, seja lá o que for, né? E eu não tenho isso com religião, com, né? Inscrição de religião, essas coisas tudo, preconceito, né? Mas Papai do Céu sempre estará com a gente, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Né? Então é isso, pessoal. Agradeço a Deus, né? Século XXI, né? É, novas doenças, né? Aí, né? Que estão surgindo, né? Esses vírus, mas que nós possamos estar preparados e firmes, né? E corajosos, né? Naquilo que há de acontecer, né? Tá certo? Obrigado por tudo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, tá bom? Mais uma vez. Obrigado às mamães, papais aí, às crianças que participam do meu canal, tá certo? Um beijo e um abraço e fique com Deus.
Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.